Porque para cada especialidade eu tenho uma aula de anatomia. A minha aula não é sempre a mesma. Então, se alguém me chama da especialização de implante, eu tenho uma aula de anatomia para implante. Ah, Se na é uma radiologia, aula eu tenho uma aula para específica para radiologia, eu tenho uma radiologia. aula para ortodontia. Então, algumas coisas que eu falo aqui, eu não preciso falar ali. Né? A harmonização, que eu vi que começou a crescer, muita gente me chamou, eu tive até que estudar um pouco de harmonização para poder dar aula para os alunos interessados em harmonização. Inclusive, dentro da plataforma, Sim. você gravou um curso que eu tive a oportunidade de assistir várias vezes. Sim. Praticamente são 11 horas de aula. E eu vi que você dividiu por módulos. Sim. Em relação à anatomia. Explica por que essa divisão. Qual que é a razão dessa divisão? Vamos começar com o crânio. Por que crânio é tão importante, né? Os ossos. Crânio, para mim, é a base. É a base de tudo. É a base. Se você quiser saber a anatomia de cabeça, você tem que saber primeiro o crânio. Mas não é saber bem. É saber bem, saber a composição dos ossos, as articulações, para você aprender depois origem e inserção muscular. Com isso, você entende a função do músculo. Puxa, o músculo se origina aqui, se insere ali. Você entende a dinâmica muscular. Aqui é um ponto fixo, aqui é um ponto móvel. Imagine o músculo contraindo. Bom, se contrair, então a parte móvel vai em direção ao fixo. Aí você já determina a função sem decorar. Você entende. É lógico. Só pode fazer elevação. Só pode fazer protrusão. Né? Então o aluno usa a palavra mágica para mim, que é lógico. Né? Sabendo o crânio, você tem, além da parte de músculo, de entender a função, não de decorar, com o conhecimento do crânio, você entende o trajeto dos vasos, você entende o trajeto dos nervos. Então você pega, na odontologia, qual é o nervo do dentista? É o trigêmeo. Você aprende o trajeto dele, porque você sabe, passa por aqui, caminha por ali, entra ali, se divide aqui. Você sabendo esse trajeto, isso daí vai te dar, por exemplo, uma opção de fazer um outro tipo de anestesia. Você vai fazer uma anestesia infiltrativa, por exemplo, num dente anterior aqui, você fala, puxa vida, eu não vou querer anestesia aqui, porque tem um abscesso, eu vou fazer um bloqueio à distância. Se quiser fazer uma distância, é só saber por onde vai o nervo. Precisa conhecer mesmo, né? Mas fala, puxa vida, ele vem lá do sulco infraorbital, então ao invés de fazer anestesia aqui, eu faço aqui, porque eu sei o trajeto. E eu vou falar para você, professor, eu ministrei também vários cursos de pós, né? Você sabe disso, na área de implante. E assim, na clínica, em uma década dando aula, eu vejo que os alunos, eles não sabem trigêmeo. Eles não sabem o quinto par craniano. E esse daí é o nervo do dentista. O cara tem que saber isso daí como? Não tem jeito, Não tem jeito, tem que saber. Então, isso tudo mostra por que eu fiz essa divisão nesses módulos, né? Então vai ter uma aula de ossos, crânio, explicando detalhadamente todos os ossos. Depois tem uma aula de músculos da mastigação, mostrando a origem, inserção e funções. Depois tem uma aula de trigêmeo, uma aula de carótida, né? Os principais vasos da artéria carótida. E tem o módulo que nós fizemos de anatomia para harmonização facial. E nisso, nós tentamos mostrar algumas diferenças que muitos profissionais ainda não guardam, falam coisas que não estão corretas. Por exemplo, você pega o nervo trigêmeo. Né? O nervo trigêmeo, a gente sabe que é o quinto par craniano, ele é um nervo misto, porque ele tem a parte motora que vai chegar em musculatura para movimentar músculo e tem a parte sensitiva. E quando eu estou dando aula, eu sempre pergunto assim, quando eu falo sensitivo, o que vocês entendem por sensitivo? Todo mundo fica, sensibilidade. Eu falo, mas que tipo de sensibilidade é essa? Aí eu falo, bom, então vamos pensar no seguinte. Existe um tipo de sensibilidade, que a gente fala sensibilidade geral, o nervo sensitivo geral. O que é o nervo sensitivo geral? Ele faz você sentir aquilo que você sente no corpo todo. Então, no corpo todo, o que você sente? Dor. Você sente dor aqui, dor no joelho, dor no braço, temperatura, você sente no corpo todo, tato, pressão. Então, isso aí é uma sensibilidade geral, que é o que o nervo trigêmeo capta, a parte sensitiva dele. Então, o indivíduo, queimei a língua, estou com dor de dente,
toquei na gengiva, isso tudo é sensibilidade geral, que é do trigêmeo. Parte sensitiva. Sensitiva. Aí eu pergunto, e aí, o trigêmeo tem mais alguma? Não. Aí eu falo, e quem que dá? Qual outro tipo de sensibilidade que a gente pode ter? Gustação, por exemplo. E muita gente fala, trigêmeo? Não, aí já não é o trigêmeo. Muita gente não sabe Aí disso. já é o facial. Aí o facial tem um ramo lá, que é o corda do tímpano, que acaba chegando nos 2/3 anteriores da língua, para fazer a inervação, eu falo agora sensitiva, especial. Especial está relacionado, só tem na Doce, cabeça. salgado. O especial só tem na cabeça. Geral no corpo todo, especial só na cabeça. Visão, olfação, audição, gustação. E aí o aluno entende que o nervo facial, ele chega na língua para fazer a gustação, a sensibilidade gustativa. Então já começa a ver a diferença de tipo de sensibilidade, geral, especial. Entender, né, qual que é o nervo e qual que é o outro, né? Isso exatamente, é fundamental. E aí você começa a tirar dúvidas que os alunos acabam ou não lembrando mais, ou não associando mais. Mas você fala, mas isso é importante? É claro que é importante. É lógica, né? Isso é super lógico. É lógica. A forma só de como você colocou a lógica. É uma cultura, quer dizer, você tem que ter a cultura dentro da odontologia. Você não pode ser um mero indivíduo que vai lá e só sabe mexer nas coisas. Não, você precisa saber o porquê. Isso é importante. Honre o nome que vem antes do dentista, né? Cirurgião, dentista. Dentista, exatamente. E eu, pessoalmente, a sensação que eu tenho, que no história dos últimos 20 anos, a sensação que eles têm menos valorizado o nome cirurgião e é dentista. É verdade. Eu, como cirurgião buco, eu me sinto até meio ofendido, né? O dentista, não. O cirurgião dentista. Você não tem jeito, buco-maxilo. Né? Tem que saber muita anatomia. Não tem como. Né? Há 3 semanas atrás eu fui dar uma aula no curso de especialização de buco-maxilo. Né? E eu falo, olha, buco-maxilo não tem acordo. Tem que saber tudo. E é interessante, você vê um buco-maxilo. E eu já escutei muito, mas dá certo. Não, não é assim. Não é assim. Foi até interessante, é um caso, essas são histórias. Eu estava falando de uma anestesia que você vai fazer no infraorbital, e eu sempre pergunto assim, qual é o dente, que dente que a gente tem que seguir para fazer uma anestesia infraorbital? 99% fala o dente canino, segue o canino. Fala, isso é um erro muito comum. Né? Que você fala, não, você tem o forame infraorbital, ele está um pouquinho mais para cá, você tem que seguir na direção do pré-molar aqui, né? Para você chegar no forame infraorbital. Se você seguir o canino, você vai chegar na fossa canina aqui. Aí um aluno falou, mas tudo daí você está sendo muito exigente. Eu falei, não, estou te falando que é certo. Eu falei, mas se você colocar o anestésico aqui, eu falei, tudo bem, então você vai pegar com o dedo, você vai puxando para cá para chegar no forame. Essa é a diferença de uma anestesia planejada, né, onde a gente vai depositar o sal anestésico próximo à região anatômica, e muitas vezes o cara que faz anestesia por encharcamento e nem sabe o que anestesiou. E muitas vezes, às vezes, num processo de infecção, aí o bicho pega. Mas eu falei para ele, puxa vida, ele falou, você chega perto. Então tem gente que pensa assim, no final dá tudo certo. Não é assim. Não é assim. Deus não é dentista. Deus... Ele é mais médico, com certeza. Então é bom ficar esperto, né? Então, eu já tive aluno assim que de levar processo de paciente por uma anestesia, por exemplo, onde ela atingiu o nervo, provocou lá uma parestesia, provocou um hematoma, atingiu a artéria infraorbital também, e ela foi processada, né? E por falta de quê? Falta de conhecimento. O básico de anatomia. O básico de anatomia. Nas estruturas, por exemplo, você vai fazer anestesia à distância, aí que eu digo a importância de você saber o crânio e relacionar com o nervo. Eu vejo que muitos estudantes, tanto na universidade como fazendo pós-graduação, têm um pouco de um paradigma, um pouco de medo da anestesia pós-tuber, né? Sim. Comenta comigo, como professor de anatomia, o que tem nessa região? É para ter medo mesmo dessa região, da região pós-tuber? É uma região delicada, né? Eu acho que assim, você tem que ter o conhecimento anatômico da região, o conhecimento bom da técnica, né? Porque você tem nessa região, quando você faz uma anestesia pós-tuber,
Você está indo com a agulha em direção ao músculo pterigóide lateral. Se você não fizer a angulação correta, você penetra dentro do músculo. Você tem ali um plexo venoso, chamado plexo venoso pterigóide, né, que você pode atingir esse plexo através dessa anestesia pós-túbio. Mas isso acontece se você não souber a técnica, E não fizer a conhecer a técnica anatomia. errada e não saber a anatomia que tem ali. Você tem que Do saber espaço essa região. ptérigo Na maxilar fossa palatina. ptérigo-palatina. Maxilar Na fossa palatina. ptérigo-palatina. Né, você chega na região de Tuber. Eu, por exemplo, quando eu tinha consultório, eu trabalhei em consultório durante 18 anos. Né? Depois eu tive uma oportunidade aí de ir para a Espanha, dar um curso aí para uns médicos espanhóis que queriam se transformar em dentistas, né? Uau. Pela OSEC. E aí eu fui para a Espanha, fiquei com um grupo lá de 33 alunos. Depois esses alunos vieram para o Brasil, ficaram comigo aqui na clínica 3 meses, né, trabalhando. Foi muito interessante, né? E a gente percebia assim, a falta de conhecimento deles era muito Era grande. gritante, né? E olha, eram médicos, tal, mas você vê na parte de cabeça assim, eles tinham uma grande deficiência. Né? E a gente falava pós-tuber, eles não faziam. Sério.